Olá pessoal, bem-vindos de novo ao canal. Hoje eu trago algo especial para quem já viveu o tempo daquele telefone de disco, aquela fita cassete e daquele barulhinho enjoado da internet discada. Vamos mergulhar em 10 fatos surpreendentes em tecnologias que marcaram época e que, aposto, você nem imagina. Agora pega o cafezinho, ajusta o volume e vem comigo nessa viagem do tempo. Vamos começar com algo que parece coisa de filme. O primeiro mouse de computador era de madeira. Isso mesmo, em 1964, o engenheiro Douglas Engelbart criou um protótipo com 2 rodas e uma caixinha de madeira. Nada de laser ou luzes RGB como os de hoje, era puro artesanato tecnológico. E olha só, ele foi apresentado numa demonstração e também mostrou as primeiras ideias de janelas e hiperlinks. Ou seja, o avô do seu mouse já era revolucionário. Agora, quem lembra do primeiro celular, o Motorola Dynatab? Lançado em 1983, pesava quase 1 kg. Imagina carregar isso no bolso. Ele custava $4.000 na época. Ajustado pela inflação, seria mais de 10 mil hoje. E o mais louco, a bateria durava só 30 minutos. Então era mais do que um rádio chique do que um celular que a gente conhece. Olha esse aqui, o disquete. Nos anos 70, quando ele surgiu, cada um custava $5. Isso numa época em que o salário mínimo no Brasil mal passava dos $100 por mês. E sabia que os primeiros tinham só 80 kilobytes? Isso não salva nenhuma foto do WhatsApp hoje em dia. A TV em preto e branco não era só um charme vintage. Nos Estados Unidos, as primeiras TVs coloridas chegaram em 1954, mas aqui no Brasil a cor só virou padrão em 1972. Antes disso era só tons de cinza e o pessoal ainda achava o máximo. Dizem que as famílias se reuniam para assistir até propaganda, só para ver a telinha ligada. O Walkman, lançado pela Sony em 1979, mudou como a gente ouve música. Mas acredita que a Sony quase desistiu dele? Eles achavam que ninguém ia querer sair por aí ouvindo música sozinho. No fim, vendeu milhões e ainda abriu caminho para os fones de ouvido que usamos hoje em dia. O primeiro videogame caseiro, o Magnavox Odyssey, de 1972, era tão simples que vinha com overlays de plástico para colar na TV. Os gráficos eram só pontinhos e o plástico dava a ilusão de cenários. Era tipo brincar de tabuleiro com a TV, e mesmo assim foi um marco. A máquina de escrever era tão essencial que as secretárias dos anos 60 e 70, chamadas de datilógrafas, chegavam a digitar 100 palavras por minuto. Isso sem o Ctrl Z para corrigir, hein? Era quase uma arte e um barulho que dava para ouvir do outro lado do escritório. Nos anos 80 rolou uma guerra, VHS contra Betamax. O VHS venceu, não porque era o melhor, mas porque as fitas duravam mais, até 3 horas contra 1 hora do Betamax, perfeito para as locadoras. Moral da história, às vezes o mais prático ganha. O pager era o rei das mensagens nos anos 90. Você recebia um número ou me liga e corria para o orelhão. No auge, mais de 60 milhões de pessoas usavam isso no mundo. Era o WhatsApp da época, só que
bem mais trabalhoso. O primeiro e-mail foi enviado em 1971 por Ray Palmerston, mas ninguém sabia o que dizia. Ele testou entre 2 computadores e esqueceu o conteúdo. Só lembra que era algo aleatório, como QWERTY. Foi o começo de tudo que a gente usa hoje para se comunicar. E agora um clássico, a vitrola. Inventada por Thomas Edison em 1877 como fonógrafo, ele tocava cilindros de cera antes dos discos de vinil que a gente conhece. Nos anos 20 e 30, virou o som das casas e no Brasil era o orgulho de quem podia ter uma. O mais curioso, o som saía por vibrações mecânicas, sem eletricidade em muitos modelos. Era mágica pura para a época. E aí, qual dessas tecnologias você sente mais saudade? O barulhinho do disquete ou o peso do celular tijolo? Conta aqui nos comentários. Deixa seu like para apoiar o canal e se inscreve para não perder as próximas curiosidades. Até a próxima, pessoal. Fui!